Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá dando continuidade aqui à nossa disciplina, né? Introdução aos estudos históricos. Mais uma vez eu trago esta linha do tempo para nós pensarmos e refletirmos, né? E recordarmos, né? De onde nós estamos falando, de que momento nós estamos falando. Nós temos... eu coloquei ali em cima uma curiosidade, tá? Alguns alunos ainda não sabem, e até porque essa disciplina é uma disciplina introdutória, né? Todos que começam o curso de História passa primeiro por ela. É uma das primeiras, antes daquelas fundamentais, né? Ou aquelas de conhecimentos gerais para os cursos de licenciatura. Essa é a primeira específica do curso de licenciatura de História. É a disciplina, eu acredito que seja uma disciplina mais importante do curso de vocês, pelo fato de ser uma disciplina que explica o que é história e como que a história se tornou ciência, né? Mas antes disso, não sei se eu já falei aqui, mas não custa nada lembrar, muita gente sai do curso de História, muitos professores de História terminam suas licenciaturas sem saber ainda dizer o que é século XVIII, o que é o século XIX, o que é o século XX, século XXI, século XIV, século XV, só para lembrar aí que eu acho que vocês aprenderam, e às vezes nem aprenderam, porque tem muitos professores de História que passam isso batido. Eu lembro que eu aprendi, só tinha um professor que falou isso durante toda a minha vida de educação básica. Quando nós estamos falando de século XIX, nós estamos falando aí de 1801, a partir de 1801 até 1900, né? Logo que se eu falo século XIX ou século XX, né, eu estou falando aí, aliás, eu tenho que até corrigir isso aqui. Peraí, deixa eu dar uma correçãozinha, voltar aqui. Que é século XX, né, 19. Cadê você? Aqui, ato falho. Quando nós estamos falando aí do início de um século, ele sempre vai começar do ano 1, né? Então, por exemplo, nosso século XX começou em 1901 e foi até o ano 2000, né? O século XXI começou em 2001 e foi até e vai até 2100, né? O século 22 vai de 2101 até 20200. Quem é contemporâneo meu aqui, né? Galera que não é da geração alfa, né, os milênios, como nós, que nascemos na década de 80, nós vivemos aí a virada, né, do milênio, né, a virada do século, que foi que a gente, né, teve aquela, né, aquela discussão sobre o bug do milênio, não sei se vocês vão lembrar disso, né, nessa virada aí, que disseram que haveria alguma coisa, né, os equipamentos eletrônicos iriam sair do ar, ia ter problema com isso, com aquilo, né, aí veio as teorias as teorias do fim do mundo, né, enfim. As questões apocalípticas, né, que criaram aí. Enfim, Nostradamus, né, porque Nostradamus teve as teorias dele, né, de vários acontecimentos, então, eu quero que vocês lembrem, recapitulem aí, que quando nós estamos falando, né, de um século, ele sempre vai começar no século I. Então, 1900 ainda é século XVIII, 1901, século XX, né? Então, nós estamos falando, vamos falar agora do século XIX. Então, a partir de 1801, né? Nós temos aí um grande divisor de água, falamos aqui desses períodos da história dividida em pré-história, história antiga, né? A grande diferenciação da pré-história para a história foi o surgimento da escrita, a famosa escrita cuneiforme, que nós conhecemos hoje. Falamos da Idade Antiga, Grécia e Roma, Idade Média, né? Período do cristianismo, né? As cruzadas, papá, durou quase 1000 anos aí. Tivemos, então, a transição da Idade Média para a Idade Moderna, ok? Que foi um período que surge ali o Iluminismo, né? Esses pensadores que vão negar o período medieval, né? E vão, né, apelidar o período medieval de período das trevas. Temos uma grande revolução, né, de todos os aspectos nesse período da Idade Moderna. Revolução tecnológica, revolução científica, revolução cultural, revolução intelectual, né? E começam, quando a gente, vocês devem lembrar do Renascimento, né? Vocês devem lembrar da perspectiva que vê sobre a questão da ordem dos estados, né, a questão do absolutismo, a questão da reforma protestante, né, o protestantismo. Então, há uma efervescência na Idade Moderna que vai começar a tratar a sociedade não numa perspectiva divina,
sobrenatural, mas uma perspectiva humana mesmo, colocando o homem como o centro do universo, né? E aí a gente vai ter, por exemplo, nas artes a gente vai ter Leonardo da Vinci, né, que vai trazer lá aquele homem triunvirato, eu acho, não lembro o nome da peça, mas é aquele que tem, né, o homem no centro e um círculo, né, formando tal, essa famosíssima esse desenho dele, que vai trazer essa perspectiva, né, de que, na verdade, a sociedade, o mundo, né, a vida humana, a centralidade está no homem, porque as coisas acontecem por um querer humano e não por uma vontade divina, como a igreja pregava anteriormente para fazer as barbaridades que ela fazia, né. Obviamente que a gente, como historiador, nós não devemos, né, colocar a igreja sempre nesse lugar de barbárie, né. Lembre que eu falo muito disso aqui para vocês, né. Como historiadores, nós precisamos ver os prós e os contras, né? É aquilo que eu falei para você, das cruzadas, né? Se não fossem as cruzadas, apesar dos pesares, nós não teríamos ali a expansão comercial. E com isso não teríamos o surgimento de uma nova classe, que é a classe burguesa, né? O surgimento dos burgos. E que essa classe mais tarde iria exigir, né, a sua, como eu posso dizer, a sua posição na sociedade, né? Ter voz ativa, né? E aí a gente passa por um período da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, que é o momento em que nós vamos viver grandes contestações. As grandes revoluções vão começar, a Revolução Francesa, a Revolução Gloriosa, né, a queda da Bastilha, né, esses movimentos todos que nós vamos ter, que são movimentos intelectuais, que vão contra essa estrutura do absolutismo, né, tudo na mão centralizada em uma única pessoa, no governo, e a gente começa a ter uma reforma política, né, nessas principais civilizações. Lembre-se que nós estamos falando das grandes potências mundiais, França e Inglaterra, né, que traz essa perspectiva do que nós entendemos hoje de grande potência, os Estados Unidos, né, eram esses dois países centrais que tinham essas grandes potencializações, e vamos começar a viver um processo de industrialização. Surgem novas tecnologias, surgimento das ferrovias, das máquinas a vapor, né, a gente vai ter várias e também teremos aí o surgimento dos jornais, né, do jornal impresso, que vai favorecer a comunicação, o acesso à informação para a população que até então era escassa. E aí a gente tem fortemente o surgimento dos pensamentos iluministas, né, dos pensamentos que começa ali no finalzinho do século XVII, ali no século XVIII, mas tem um grande boom aí no século XIX também, essas perspectivas teóricas. E aí na Idade Moderna, né, que a gente trata ali o iluminismo, nós teremos aí pensadores que vão emergir dessa classe burguesa, que é uma classe que vai ter ascensão social em virtude do grande crescimento econômico, né, do poder aquisitivo que elas vão ter em virtude da comercialização. E essa classe, então, começa a pensar, né, das características da sociedade, dos aspectos políticos, além dos aspectos sociais, características que vão de encontro a como a estrutura da sociedade deve ser articulada. Então, na Idade Moderna, vão surgir esses pensadores iluministas, e esses iluministas vão trazer perspectivas voltadas para áreas de conhecimentos que até então não eram consideradas ciências, né? Lembrem-se que nós falamos na aula passada que na Idade Média a Igreja fez o favor de negar todo aquele conhecimento que foi construído na Idade Antiga, pelos gregos, né, pelos romanos, os filósofos, Platão, Sócrates, que eles achavam um absurdo, né, falar de astronomia, de astrologia, de teorias matemáticas, de filosofia, e aspectos também relacionados a questões religiosas, né? A gente deve lembrar que as primeiras civilizações, elas eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses. Tinha a questão da mitologia e tal. Isso é negado pela igreja. E aí, a Idade Moderna vem justamente resgatar todo esse conhecimento que foi colocado por debaixo do tapete pela Igreja Católica. Então, esses iluminados, né? O iluminismo é um movimento intelectual, assim como o Renascimento, né? Os renascimentos vêm numa perspectiva voltada mais para a área da cultura, né? Da dramatização. E isso a gente vê muito claramente quando a gente vai estudar a história da arte, né? A diferenciação de uma para outra. Quem chegou aí? Deixa eu ver, que eu tô... Bom dia, professor. E aí, Ricardo, tudo bem? Tudo. Olha. Como é que estão os estudos? Tá dando para estudar? Tá. Eu tô tendo alguns problemas com as atividades, porque, pelo que eu sei, essas atividades avaliativas,
elas vêm de um banco de questões, né? E, infelizmente, por exemplo, no primeiro dia, as questões que caíram para mim fazer nas atividades avaliativas não correspondiam com a bibliografia que está lá para ler, entendeu? Eu tive que fazer um pouquinho de pesquisa pessoal para aprender, né, para poder responder. Uhum. A ideia do banco de questões, quando eu construí, era justamente, e eu falo isso sempre, né? Por isso que eu falo da importância de participar dessas aulas síncronas. Muito do que cai ali também nas questões, eu mesclo muito do que está ali no conteúdo, mas do que eu estou falando aqui também nas aulas. Então, sempre é fundamental fazer essa junção. Mas pode acontecer realmente de ter um roteamento ali diferenciado e aparecer uma questão ou outra que vai exigir de vocês uma pesquisa ali. Mas deu tudo certo? Eu só não tirei nota máxima nela. Eu errei uma questão. Para com essa questão de nota máxima, rapaz. Isso não. Mas eu gosto do sistema de nota porque mostra onde a gente não aprendeu, entendeu? Tá certo. É porque a gente foi acostumado, né? A avaliação somativa, né? Mas é importante. E ela é importante também, ela é importante. Assim como as outras, a diagnóstica, a formativa, a processual, é importante. Tá bom. Pode continuar, professor, desculpa interromper. Não, imagina. E aí, o que nós vamos ter, né? Nessa efervescência dessa transição aí da Idade Média para a Idade Moderna, vão surgir os iluminados, que é essa classe burguesa que vai conseguir, né, ter uma ascensão social graças ao seu poder aquisitivo a partir da comercialização. E aí começa então a surgir pensadores com acesso à informação, e a gente sabe disso, desde sempre. A educação, o conhecimento sempre esteve mais presente naquelas classes, naqueles grupos em que tiveram maior poder aquisitivo, né, para ter acesso a isso. E não diferente. E hoje também é assim, né, obviamente, com menos redução, mas desde sempre foi dessa forma. E aí esses iluminados começam a vir dessa classe burguesa. E aí a gente vai ter esses pensadores que vão começar a trazer perspectivas de ciências que até então não eram percebidas. Né? Até então era considerado ciência matemática, filosofia, né? Porque a filosofia vem desde lá das civilizações antigas, mas, por exemplo, a história, a geografia, a sociologia, começam a surgir dentro desse período do século XIX como uma perspectiva de uma disciplina científica e que esses pensadores iluministas vão trazer suas teorias, seus pensamentos, reformulando, trazendo um rigor científico para destacá-las como ciência. Para a gente considerar algo como ciência, a gente precisa daquilo que chamamos de rigor científico, né? Então, essas primeiras tentativas de trazer a história como ciência surge neste momento, no século XIX, né? Finalzinho ali início 1800, a partir de 1801, né? Que a gente lembra, né? Que os séculos começam sempre a partir do primeiro ano. A gente vai ter essa efervescência, né? Graças ao que foi vivido ali no finalzinho do século XVIII, por esses pensadores, por essa classe que começa a surgir, né? Os iluminados, os renascentistas, toda essa perspectiva. E aí a gente tem aí vários pensadores que vocês com certeza já ouviram falar na vida de vocês. Ricardo, você que já é formado, né, em Direito, não é isso? Não, eu não. Eu estou fazendo primeira graduação. Ah, tá. Não, porque tinha um aluno na aula. Na aula passada você não estava, não estava? Não, tava não, mas eu assisti ela depois, né, o vídeo gravado. Não, aí você lembra que tinha um aluno participando, acho que ele que era formado, não lembro o nome, mas ele era formado em Direito. Mas em algum momento, com certeza, Ricardo, você já ouviu falar desses pensadores e de algumas escolas, por exemplo, você já ouviu falar do positivismo, do marxismo, já? Claro, Augusto Comte, Karl Marx, a gente conhece os nomes. Isso. A gente vai ter essas linhas de raciocínio nesse período do século XIX. Mas aí a gente precisa refletir o que era o século XIX, né? O que nós estávamos vivendo no século XIX. Era um período de grande virada, de grande transformação na sociedade. Estávamos vivendo aí o processo de surgimento de grandes tecnologias, máquina a vapor, né? O telefone começa a surgir aí, a gente vai ter as ferrovias, né? As grandes embarcações. Né? Exatamente. O surgimento do jornal, né, para grande massa. Exatamente. Que aí Marx, né, se destaca por isso, Engels se destaca por isso, porque eles escrevem, né, contos, escrevem artigos dentro dessas revistas, desses jornais que eram publicados ali na França, na Alemanha e na Inglaterra.
né? Marx também, é bem interessante a história de Marx, a gente vai aprofundar aqui, mas eu tenho uma dica para vocês, para quem quiser aprofundar em história de Marx, e são perspectivas bem interessantes. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um site, que para quem tiver interesse, eu já ouvi falar, não sei se você já ouviu falar, Ricardo, Casa do Saber, já ouviu falar? Não, isso não. Já eu mostro para vocês esse site. Vale muito a pena assinar, porque ele tem vários cursos, né? E são cursos que você pode, até, vocês sabem que vocês precisam ter horas de atividades complementares, né? Vocês podem até fazer que recebe certificação. Daqui a pouquinho eu dou uma passada ali para vocês conhecerem. E aí a gente vai ter essas linhas de raciocínio, né? A escola positivista, a marxista, a romântica, a escola dos anais. Cada uma delas vão trazer para nós uma perspectiva de como a história deve ser narrada, como ela deve ser escrita, né? E aí a gente tem aí a escola dos anais, é uma das últimas, né? Que ela surge aí no século XX, pós a Primeira Guerra Mundial, que vai trazer elementos de uma narrativa histórica, levando em consideração outros aspectos que até então não foram considerados pela escola positivista e pela escola marxista. E aí, quando a gente pensa, né, nessas escolas, a gente tem que pensar também, e o Brasil dentro dessas questões, né? O Brasil vai beber muito da fonte do positivismo e do marxismo, mais positivista do que marxista. Né? O lema da bandeira é positivista, né? Exatamente. A nossa bandeira ali é a própria, né? É a própria estampa do positivismo, né? Ordem e progresso. E essa é uma das características, né, do positivismo, né? O positivismo surge ali no século XVIII, né, naquela efervescência toda que a gente estava vivendo, contra o absolutismo, tal, nova estrutura da sociedade, as revoluções, a Revolução Gloriosa, a Revolução Francesa, então estava aquela efervescência na Europa. E aí a gente tem uma recusa, né, do que a gente estava falando da Idade Média. A grande diferenciação, a transição, né, intelectual, se a gente para e pensa, da Idade Moderna, né, a transição da Idade Média para a Idade Moderna, é justamente a negação do período da Idade Média. Se vocês pararem para refletir, deixa eu voltar aqui a linha ali da história. Cadê? Aqui. Se a gente pegar ali a divisão da história, né? História antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Um período vai estar sempre negando o outro. Se a gente pega ali a idade antiga, né, que ali é considerado um marco, em virtude do surgimento da escrita cuneiforme, se a gente pega a transição da idade antiga para a Idade Média, a gente tem uma recusa da Idade Média para a Idade Antiga. O surgimento da Igreja Católica vai negar todo o conhecimento adquirido, estrutura social, cultural e especificamente religiosa, que foi toda construída na Idade Antiga. Vai negar a mitologia, vai negar o politeísmo, vai negar a ciência criada pelos filósofos, né? E aí a gente também vai ter uma negação da Idade Moderna com relação à Idade Média. Né? Vai negar a explicação por uma vontade divina, vai negar a existência, né, de um controle voltado pelo sobrenatural e vai contestar aí a própria estrutura da Igreja Católica com a Reforma Protestante. Né? Aquilo que vocês já ouviram falar, mas vocês vão aprofundar isso lá quando estiver estudando Idade Média. E a Idade Média vocês vão estudar com a professora Scarlett, que não sei se vocês já tiveram aula com ela, mas vai ter. Ela está terminando agora o doutorado dela da UNB, e ela estuda especificamente esse período da Idade Média. Então, quando vocês tiverem aula com ela, suguem ela bastante, que ela é uma grande conhecedora desse período da Idade Média. É um período também que eu tenho muita paixão de dar aula da Idade Média, porque eu gosto de quebrar esses paradigmas, né? Que a gente sempre coloca a Idade Média como um grande mal para a sociedade, para a história. Na verdade, não é bem assim, né? A gente tem que ter esse olhar mais amplo, né? É aquilo que eu falei para vocês, se não fosse as cruzadas, a gente não teria a classe burguesa, né? Se não tivesse a classe burguesa, nós ainda viveríamos o absolutismo, né? E não saberíamos como seria a nossa vida até hoje. Então, mas também a gente não pode lamentar de nada, né? Nós historiadores não podemos lamentar, a gente só tem que analisar e seguir em frente. E da mesma forma a gente vai ter isso da Idade Contemporânea, né? A Idade Contemporânea vai negar boa parte da Idade Moderna, porque ainda existia essa questão do absolutismo, existia a questão das reformas de Estado. Quando a gente vê ali a Idade Contemporânea, né, nós estamos vivendo um período da sociedade em que há uma estabilização, né, das estruturas nacionais. O que eu quero dizer com isso? Na Idade Contemporânea não tem mais aquilo que foi vivido na Idade Moderna, que é a conquista de territórios abastardos. Né, a colonização de novos territórios.
A coroa portuguesa foi um dos últimos a vivenciar isso, né? Ali explorando o continente africano, né? Cabo Frio, Cabo Verde, Cabo Verde, né? Todas essas, Moçambique, todas essas de língua portuguesa ali do continente africano que foram colonizados pelos portugueses. E também, obviamente, nós aqui no Brasil. Então, tivemos aí um assentamento, né, dessas expansões, dessas colonizações ali na Idade Contemporânea. E agora as grandes nações começam, nesse período da Idade Moderna, contestar a forma estrutural que o Estado se estabelecia na Idade Moderna. E aí a gente vai começar os períodos de lutas, de revoltas dessas colônias, em detrimento aos seus colonizadores, né? A gente vai viver várias, né? Por exemplo, aqui nós vamos viver a nossa proclamação da República, ali no finalzinho do século XIX, 1889. Né? Outras colônias também vão passar por esse processo. E o que interessa para a gente aqui, a gente pensar, né? Nesse momento que há uma negação dessa estrutura, na Idade Contemporânea, no século XIX, a gente vai começar a discutir como que a história pode e deve ser contada dentro dessas civilizações, principalmente dentro dessas civilizações que foram colonizadas. Há um questionamento, né, da narrativa de uma história contada pelo colonizador. Né? Vocês devem ter ouvido falar muito disso, a gente bate muito nessa tecla, porque essa é a regra número 1 para nós, historiadores, é o lugar de fala de onde aquela história foi narrada, né? De quem narrou aquela história. É importante, galera, quando vocês, futuros historiadores, né? Sempre que a gente for ler um autor, nós precisamos nós precisamos pensar, estudar de onde vem aquele autor, de onde vem a concepção dele, de onde vem a construção da sua realidade, né? Por exemplo, se a gente pega Karl Marx, né, o marxismo, quem foi Marx, né? Marx é algo muito complicado de se decifrar, né? Há pesquisadores que estudam Marx há mais de 30 anos e ainda não conseguiu zerar as ideias de Marx, porque ele não se acaba naquele, né, na simplicidade de dizer, né, que, como está lá escrito no Capital, né, que a sociedade só vai progredir no dia que, né, que os trabalhadores se revoltarem contra os proletariados, né, enfim, tiver a grande revolução, massacre, né, da revolução. É um termo que ele usa e que as pessoas levam isso à ponta da letra, né, ao pé da letra. E na verdade não é isso. Mas a gente, por exemplo, se a gente for analisar Marx, e aí eu estava até assistindo um vídeo do Poder, que eu vou compartilhar aqui. Compartilhar não, se vocês quiserem assinar, acho que é de muita valia para vocês como historiadores. Tem muitos cursos ali que tratam disso que a gente não acha em qualquer lugar. E ele falando dessa característica de Marx, né? Porque Marx foi um cara muito difícil, né? Marx foi um cara que casou, né, com uma mulher rica, vivia doente, vivia bêbado, vivia em situação de miséria, vivia devendo dinheiro para todo mundo, vivia pedindo dinheiro emprestado para todo mundo, inclusive para o seu melhor amigo, né, Engels, não sei se você sabe disso, e eram parceiros de escrita, mas Marx também, como diz Podé, né, ele era taurino, para quem acredita em astrologia, taurino, cabeça dura, né, a opinião dele é sempre a verdadeira, né? Não gosta de ser contestado, teimoso pra caramba. Eu falo isso porque eu tenho um filho taurino e come muito, né? Tem essas características. E Marx, a gente precisa entender que lugar. Marx vivia transitando. Ou ele fugia de dívidas, ou ele fugia por perseguições a partir daquilo que ele escrevia sobre determinado político, determinada estrutura social. Então, Marx teve um momento que viveu na Alemanha, teve um momento que viveu na França. Então, esses momentos de Marx, a gente precisa ter essa noção para entender que, talvez não julgar de uma forma de uma pessoa que, né, que para alguns consideraria, o cara não quer nada com a vida, só pensa em escrever, mas que mesmo na situação de miséria, ele passou muitos anos doente mesmo, acamado. Mesmo na situação de miséria, ele conseguiu escrever, né, intelectualmente, trazer muitas reflexões, independente da situação dele, né, o que hoje muita gente estaria ali numa situação de depressão, né, enfim, né, é só a título da gente refletir sobre isso. E aí a gente tem, né, quando a gente pensa nesses pensadores, né, de que vão fazer a narrativa histórica e trazem para a gente, é sempre a gente saber de onde, nós historiadores, né, a gente tem uma noção de que eles beberam de que fonte, né? A gente pegar uma obra de determinado autor, né,
Boris Fausto, por exemplo, que é um dos grandes, né, morreu ano passado, ou no começo desse ano, que foi um dos grandes pesquisadores da história brasileira, né? Gilberto Freire, Casagrande Senzala, né? Se a gente pega todas essas perspectivas dentro da literatura, a gente consegue perceber a partir da escrita se ele bebe da fonte positivista, se ele bebe da fonte, né, da história nova, do marxismo. Se a gente pega, por exemplo, né, e a gente precisa fazer essa análise, né? Casagrande Senzala, durante muitos anos, foi a grande referência para nós entendermos o movimento da civilização escrava, né? Dos pretos que foram escravizados. Entretanto, e foi considerado uma grande obra durante muito tempo. E aí a gente passa por um movimento a partir da década de 70, década de 80, e, né, fortemente agora nos anos 2000, no século 21, desse movimento negro que vai contestar essa estrutura, né, essa narrativa feita por Gilberto Freire. Perceba, é um homem branco de classe social alta, né, da grande classe social, que vai escrever sobre o povo preto, em que ele também tinha escravos, né, que o servia. Então, é uma obra que tem uma grande referência, e a gente precisa ter esse olhar como historiador, escrita naquela época, e pensem bem, para aquela época foi revolucionária um homem escrever sobre a história do negro, né? E aí a gente está vivendo esse movimento, né, de falar dos escritores pretos, né, de lermos mais escritores pretos, trazer a visão do preto sobre a sua história, e não o branco narrando a sua história, a perspectiva da mulher também fazendo a narrativa, né, que o olhar sempre foi o olhar do homem branco, do homem machista, nessa estrutura social patriarcal que nós temos. Então, é importante a gente saber exatamente de onde nós estamos partindo, né, quem é aquele autor, para que nós saibamos selecionar aquilo que nós queiramos, né, seguir como metodologia, né, como caminho, como professores de história e como pesquisadores, né, futuros pesquisadores. Então, ter essa identidade. Isso não quer dizer que nós devamos negar, por exemplo, eu sou liberal, mas eu não leio Marx. Espera lá, né? Você não pode e detesto Marx, né? Você não pode ser liberalista se você não conhece Marx, se você não leu Marx. Né? Se você quer ser crítico de alguma coisa, você precisa conhecer o outro a fundo. Né? A gente não pode dizer que é isso sem conhecer o outro. Né? Como é que é o nome daquele, galera? Como é que é o nome daquele que era amigo do Raul Seixas? Paulo alguma coisa. Escreveu Paulo Coelho. Paulo Coelho. Eu tinha um professor, quando eu fazia história, Anselmo, meu professor, ele criticava muito Paulo Coelho, né? Falava que é uma porcaria. Eu jamais vou ler Paulo Coelho, que é uma porcaria, né? E ele criticava, mas nunca tinha lido. Como é que eu posso criticar alguma coisa se eu não leio? Vou criticar com base em quê, né? No achismo dos outros, né? Porque eu li um artigo criticando. Tá, você leu um artigo criticando, mas você tem que beber da fonte. Né? Eu não posso criticar Marx se eu não leio Marx, né? Se eu não entendo, se eu não estudo Marx, né? Então, é importante para nós historiadores termos essa perspectiva. E quando a gente fala das correntes que vão surgindo, né, dentro dessa estrutura social do século XIX, a gente também precisa ter em mente que nós estávamos vivendo a questão do capitalismo. Né? Surge, então, o capitalismo, que a ideia, né, é óbvio, né, de uma forma bem grosseira, o que é o capitalismo? O capitalismo nada mais é do que você ter matéria-prima, a partir da matéria-prima você ter mão de obra especializada, quando eu falo mão de obra especializada, eu estou falando da classe trabalhadora, tá? Pessoas que produzam aquilo ali. Mão de obra especializada, uma vez que eu tenho mão de obra especializada, né, eu consigo criar um produto, desse produto eu crio, né, em grande quantidade, porque eu tenho várias mãos trabalhando ali, né, mão de obras especializadas, vários trabalhadores, crio o produto em grande escala, esse produto eu vendo, né, uma vez que eu vendo esse produto, eu tenho lucro, e aí eu vou comprando mais matéria-prima, contratando mais mão de obra, né, produzindo mais, né, estocando mais, vendendo mais, grosseiramente é isso, né, ensinando aí para menino da 4ª série, na educação infantil, capitalismo em linhas gerais é isso. Entretanto, porém, todavia, essa classe trabalhadora começa a surgir em condições que a gente já sabe, historicamente, como que é, né, de exploração, trabalhando, né, mais de 12 horas, crianças, mulheres trabalhando. Era essa estrutura social que nós tínhamos. E na Inglaterra, né, na França, lembre-se que a Inglaterra no século XIX e século XVIII ali era a grande potência mundial, que nós entendemos hoje de Estados Unidos, né, que muitos brasileiros vangloriam os Estados Unidos como potência mundial, né, tem essa corrente aí, mas é mesmo a grande potência, não à toa que o dólar, né, a gente
é a grande moeda, né, que comanda tudo no mundo, a Inglaterra era esse perfil. E a Inglaterra começa, então, a questionar as colônias e os colonizadores que ainda possuem mão de obra escrava. Né? Não entra, né, na lógica do capitalismo. Por que não entra na lógica do capitalismo? Ora, se eu tenho matéria-prima e eu estou produzindo em grande quantidade, eu preciso de pessoas que consumam esses produtos. Né? Se eu tenho mais escravos do que pessoas assalariadas com condições financeiras, esses produtos vão ficar estocados e eu vou perder, vou ter prejuízo. Né? Então, a Inglaterra começa, então, a forçar os grandes colonizadores, Portugal principalmente, né, que era que estava ainda com maior colônia nesse processo, a acabar com a escravidão. Né? E aí chega isso no Brasil também, a gente precisa ter essa reflexão como historiadores. Né? A gente aprende, não sei se vocês aprenderam, mas eu aprendi isso, claro, eu lembro, a tia Graça, a professora Graça, que era minha professora de história, ela foi professora do 5º e do 6º ano, acho que do 7º também, era aquela professora que ela tinha os cartazes, né, na folha pardo, que ela andava com aquilo, né, tudo enrolado, aí chegava na sala de aula, ela colava aqueles cartazes, né, ano após ano aqueles cartazes, as folhas dela eram tudo ruim. Mesma aula sempre, mesmo, né, o que a gente contesta hoje. Mas enfim, era assim que ela dava aula. E ela ensinou pra gente que a princesa Isabel, um dia teve um sonho com Nossa Senhora, e após esse sonho, ela foi lá e assinou a Lei Áurea, né? E não foi bem assim que aconteceu, né? Durante muito tempo essa narrativa foi posta, né, dentro dos livros didáticos. Na verdade, a princesa Isabela foi pressionada pela Inglaterra em fazer assinar a Lei Áurea, libertar os escravos. E lembre-se, né, que no Brasil nós tivemos várias tentativas, né? A Lei do Vento Livre, a Lei do Sexagenário, né? Foram várias tentativas, né, para tentar minimizar essa relação com a Inglaterra. Só que não valeu. Aí chegou uma hora que deu um grande ultimato. Ou vocês libertam os escravos de uma vez por todas, ou nós iremos tomar as colônias de vocês, né? E lembre-se, Portugal, que vocês estão aqui do nosso ladinho, né? O colonizador está aqui do nosso ladinho. Então, a gente também vai, né, dominar vocês. E aí foi esse o grande lance, a virada de chave. E aí nós temos essa sociedade industrial que começa a emergir. E aqui no Brasil, obviamente, né? Nós sabemos disso, vocês vão estudar isso mais a fundo. Os pretos, né, a sociedade negra foi liberta, né, mas foi jogada às traças, né, foi jogada à sociedade sem nenhuma preparação, né, sem estudo, sem ofício, e aí temos aí a estrutura que nós temos hoje, né, a marginalidade, né, quando a gente fala de marginal, é porque essas populações viveram à margem, né, dos grandes centros urbanos, por isso que são chamados de marginais, né, numa perspectiva, e que isso depois virou pejorativo para pessoas que são, né, que são infratores, são fora da lei, né? Então perceba que todo preto foi considerado durante muito tempo marginal, porque viviam à margem da sociedade, né, não tinha essa estrutura. Então são questões que a gente precisa refletir para entender como que eram esses movimentos. E aí nós começamos então a ter os movimentos que começam a trazer uma perspectiva de como a história deveria ser narrada, né? E aí a gente vem dentro da primeira dela, uma das primeiras dela, o positivismo. Né? O que é o positivismo? O positivismo tem uma teoria da história que ele traz as 3 leis do Estado, que é como a sociedade, desde o seu primórdio, se estruturou. Né? A gente tem uma fase do Estado teológico, né, que associa ali o primitivismo, né, junto com as crenças animalistas, com as crenças animistas, né, que traz ali perspectivas mitológicas, sobrenaturais, né, de compreender as coisas, né, a partir da capacidade dos fenômenos naturais e sociais, né, e aí um exemplo claríssimo é a questão mitológica, né, o politeísmo. Logo, no segundo momento, nós temos uma estrutura, uma evolução da sociedade que passa por um processo metafísico, né, onde as coisas são explicadas por uma vontade divina, e mais um terceiro momento, que é o estado positivo, que é exatamente esse momento em que o século XIX, né, e o finalzinho do século XVIII e século XIX estão vivenciando, que é justamente essa renúncia, né, das causas primárias, né, dessa sobrenaturalidade, né, e trazendo critérios científicos para a estrutura da sociedade. A sociedade se explica pela ciência, se explica pelos fatos, né, não por uma vontade divina. Então, esses fatos precisam ser narrados, né?
E aí o positivismo vai trazer características de como a história deve ser narrada, né? Então nós temos aí a questão da valorização e do protagonismo histórico, né, dos heróis nacionais. A narrativa histórica, ela sempre vai partir de um ponto de um grande personagem da história, de um grande fato da história, né? A história, por exemplo, da Revolução Francesa, Napoleão, né? A gente vai ter ali o Napoleão como grande, né, imperador, como grande conquistador. Alexandre, né? Alexandre o Grande em Roma, a gente vai ter ele como grande personagem. Esses personagens que começam a surgir dentro da narrativa histórica como os principais personagens, né, dos movimentos sociais que aconteceram, né, da evolução da sociedade. Então, o positivismo traz muito disso, né? Essas potências, né, transformadoras a partir de um fato histórico ou de um grande personagem. E um grande pensador dessa época vai ser Auguste Comte, né? O Auguste Comte, Émile Durkheim, também o Fossil, são os principais pensadores dessa perspectiva da história narrada a partir desses grandes fatos, né? Aqui no Brasil, a gente vai ter o Benjamin Constant, a gente vai ter o Euclides da Cunha, a gente vai ter a Anísia Floresta, que traz para a gente uma perspectiva de história narrada por esses grandes fatos. Por exemplo, aqui a gente vai ter muito trazendo essa perspectiva da narrativa histórica, como Dom João, o grande, né, o grande revolucionário da civilização, os dons, né, Dom Pedro, Dom João, todos eles, até a Princesa Isabel, são grandes personagens que foram os responsáveis pelos acontecimentos históricos da sociedade, né? E uma característica do positivismo com relação à estrutura social, ele vai dizer o seguinte: uma sociedade, para poder evoluir, ela precisa primeiro se organizar, né? Uma vez que ela se organiza, ela consegue chegar ao progresso. Obviamente, como bem dito aí pelo Ricardo, nós bebemos dessa fonte, que é exatamente um período que nós estamos, né? Lembre-se que nós estamos nessa efervescência, né? As revoltas internas aqui no Brasil, revolta da chibata, revolta do ouro, revolta, né? As várias revoltas que a gente vai ter estourando nos municípios, né? Brasileiros, nas vilas que começam a surgir. A gente tem essa movimentação aqui interna, que vai culminar também, né, óbvio, com a proclamação da República. Mas, obviamente, favoreceu esses movimentos, né, mas também teve uma pressão externa para que o Brasil se tornasse uma nação independente. E aí essa narrativa histórica começa, então, a trazer, aliás, essa escola positivista vai trazer muito para a gente como referência, né? O Brasil, uma vez que foi proclamada a República, nós precisamos agora nos organizar como Estado, né? Administrativo, legislativo, né? De uma forma em que a gente consiga, a partir dessa organização, progredir dentro dos aspectos sociais. Então, é um olhar do positivismo que vai desconsiderar vários aspectos da sociedade para tentar dizer como que a história deve ser narrada, né? Para tentar trazer aí uma narrativa que seja mais fidedigna. E aí a gente vai ter o romantismo, né? Romantismo, ou escola metódica, né, também conhecida, vai criticar esse positivismo, né? Vai falar assim, olha só, não, a narrativa da história, né, ela não pode somente levar em consideração os grandes, né, protagonistas, né, as grandes pessoas que tiveram à frente desse processo, né, determinada nação, determinado grupo. Nós também precisamos incluir dentro da narrativa histórica aspectos, né, que precisam ser analisados, que vão de encontro às crenças e os valores, né, populares, né? E também traz dentro dessa narrativa um sentimento de pertencimento, né? Uma ideia de nação, uma ideia de língua, uma ideia de geografia, de território, né? E uma identidade coletiva. Para que eu possa fazer uma narrativa histórica, eu tenho que levar em consideração esses aspectos, né? O pertencimento daquela nação, a cultura, a crença, né? E aí a gente tem como os grandes pensadores nessa vertente do romantismo, ou escola metódica, Jalles Michelet, e a gente vai ter o Charles Victor também, que são pensadores, um francês, o Charles Michelet, e eles bebem da fonte da escola francesa, né? Da escola francesa não, escola da nação francesa, essa perspectiva desse romantismo, né? Lembre-se que a gente está falando ali da França, Revolução Francesa, né? A queda da Bastilha. Então, esses pensadores vão trazer esses elementos que vão além, né, dessas questões. Por que eles trazem isso? Porque a perspectiva desse movimento, lembre-se que o iluminismo lutava contra o poder absoluto. Então, se eles lutam contra o poder absoluto,
eu falo que o positivismo tem que ser uma narrativa a partir da perspectiva de um grande fato ou de um grande personagem histórico, eu estou desconsiderando todo o outro movimento, eu estou desconsiderando a cultura, as crenças, né, essa questão de pertencimento. Como é que eu posso falar de uma história de uma nação se eu não levo em consideração a sua regionalidade, se eu não levo em consideração a sua identidade coletiva, né, nos mais diversos aspectos? E aí a gente vai ter uma outra escola, que é o historicismo, né, que vai trazer aí uma questão mais aprofundada de como essa história deve ser narrada, né? Ela traz aí um enaltecimento, né, da glorificação do passado. Vai resgatar a história a partir lá das primeiras civilizações, né, lá das civilizações antigas, né? Ela vai trazer para a gente uma perspectiva histórica voltada aí para uma ideia filosófica, né, procurando entender assim essas questões humanas ao longo da vida, a questão de noção de tempo, a questão de noção de espaço, de territorialidade, né, traz uma questão do relativismo histórico, né, onde não há verdade absoluta, e isso é muito importante para nós historiadores, porque dentro da história nunca haverá uma verdade absoluta. O Ricardo pode falar sobre o achamento do Brasil a partir da perspectiva dele, e é uma coisa que a gente fala muito do papel do historiador, que não dá para a gente desvincular a nossa identidade, os nossos valores coletivos e individuais, a nossa cultura e as nossas crenças dentro da nossa narrativa histórica, e que esse é o grande esforço que nós historiadores precisamos ter, mas que não é possível, né? Porque, obviamente, o Ricardo, a partir da perspectiva, eu não estou vendo vocês aqui, vocês não estão com a câmera ligada, mas, por exemplo, se o Ricardo for preto ou o Alan for oriental, né, o Ricardo vai trazer uma perspectiva de um olhar da negritude dentro dessa narrativa histórica, né, do que é vivenciado, né, esse contraponto do que ele sofre na pele, né. O Alan pode trazer uma perspectiva, né, da questão da migração, né, dos orientais, principalmente ali durante a Primeira Guerra Mundial, que vai ali para o sul formar as colônias. Então tem toda uma perspectiva que não dá para a gente, né, desvincular. Mas sempre que a gente fala da ciência, né, do papel do historiador, é sempre se afastar cada vez mais disso, né, dessas questões. Por isso que não há nunca uma verdade absoluta sobre um fato histórico. Mas para que um fato histórico seja contestado ou contradito, precisa de um rigor científico e precisa daquilo que nós falamos lá na primeira aula, uma boa base das fontes históricas para que a gente possa ter respaldo nisso, né? E sem falar também que a gente, ao longo da história, a gente vai redescobrindo e remontando esse quebra-cabeça da narrativa histórica. Então, a história nunca é pronta e acabada, nunca há verdade absoluta sobre a história, né? Principalmente se a gente pega ali a pré-história, né? Que mal a gente tem informações, tem fontes, né? O que a gente sabe é pouquíssimo, né, com relação a esse período, né? Em virtude de N fatores, né? A questão dos grupos serem nômades, né? Cada um tem uma cultura diferenciada, tem essa movimentação, não ter registro escrito, né? Há registro escrito a partir das pinturas rupestres, mas cada grupo tinha seus códigos, seus símbolos, né? E é complicado a gente fazer essas interpretações. Tanto é que existem várias coisas que a gente não sabe ainda como aconteceram, como, por exemplo, as pirâmides do Egito, né? A gente ainda não sabe como que aquilo foi criado, né? Há especulações, mas não há uma verdade absoluta, né? Tem desde extraterrestre até, né, até possibilidades de pessoas que com grandes potências de forças, né? Enfim, já vi até história dizendo de feitiçaria, né? De pessoas que existiam mágicos, enfim. A gente não sabe, né? Como é que conseguiram, né, ter as tecnologias daquela época, né? Então há grandes coisas que a gente não sabe como é que foram realizadas e que a gente aos poucos a gente vai descobrindo isso. E aí a gente tem, dentro desse historicismo, a teoria da dialética, né? Que é justamente, ele traz o historicismo, traz essa perspectiva de que quando nós vamos fazer a narrativa histórica, nós precisamos ter uma dialética, né? Que é justamente eu ter uma tese, uma antítese e uma síntese. O que é isso, né? Eu posso dizer aqui, o Brasil foi descoberto. Pega um exemplo, que talvez vocês achem até estranho quando eu falo assim, o Brasil foi achado, né? Que existe uma diferenciação entre descobrimento e achamento. Esse achamento, Boris Fausto trouxe para a gente dentro da narrativa histórica dele, que é uma coisa que eu adoto fortemente, porque, vamos lá, se eu falo que o Brasil foi descoberto, né, essa é a minha tese, né, o Brasil foi descoberto. A antítese é eu dizer que, não, o Brasil não foi descoberto, né?
A minha síntese, a partir das minhas pesquisas, eu vou dizer, não, o Brasil foi achado. Nenhum nem outro. Mas, ao mesmo tempo, eu posso negar, afirmar ou criar outra síntese. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, dentro da dialética, há sempre um movimento de uma verdade absoluta ou de uma negação absoluta, em que eu vou negar aquilo ou afirmar aquilo, né? Ou é sim ou não, é binário, né? Ou aconteceu ou não aconteceu, né? E a síntese vai dizer, aconteceu ou não aconteceu, mas aconteceu dessa forma e não dessa forma. A partir dos movimentos que a sociedade vai conseguindo se capitular, né? Vai ser dependendo do que eu estiver estudando. Então, por exemplo, lá Borifalso, né? Borifalso traz essa perspectiva. Não, o Brasil não foi descoberto. Essa palavra está errada, né? Porque se eu uso a palavra descobrir, né? O significado de descobrir é eu descobri algo novo que ninguém nunca viu, né? Quando eu falo achar, né? Eu tô dizendo, ó, eu sei que existe essa coisa, talvez eu tenha perdido ou já ouvi falar, né? Então, não é descobrir, é achar. E lembre-se que na história do achamento do Brasil, o que motivou esse achamento foi justamente achar uma rota que fosse mais rápido para as Índias, né? Tanto é que quando chegaram aqui, acharam que tinham chegado nas Índias, né? Tanto é que os povos originários botaram o nome de índio. Por isso que a gente está revertendo isso agora, né? Olha a reflexão que demorou tanto tempo para a gente mudar essa perspectiva, né? Porque até então tudo era índio, né? Os índios começaram a se chamar de índios. Não, eles são povos originários, eles nunca se chamaram de índio, né? Foi nós, os europeus, né? O ocidental lá que trouxe essa perspectiva, essa definição dos povos originários de índio, né? Eles nem sabiam que existia isso. Então, é um movimento que traz dentro dessa teoria que a gente precisa analisar, né? Existe uma verdade, eu vou confirmar essa verdade certa ou errada, ou eu vou ratificar aquilo, ou eu vou negar aquilo, ou vou dar complementariedade para aquilo que eu estou pesquisando. E, por fim, nós temos aí o marxismo, né? O famoso marxismo que nos últimos tempos, né, tem sido aí falado por uma perspectiva mais libertária, né, do liberalismo, né? E a gente, quando vocês estiverem estudando Idade Moderna, que vai ser comigo, a gente vai falar muito, né, desse movimento do liberalismo, que surge lá com aquela classe que eu falei para vocês, burguesa, né, graças às cruzadas, surge essa classe, que é justamente quando essa classe burguesa assume um poder aquisitivo maior, e muitas vezes mais que a própria nobreza, e vai exigir seu espaço, vai dizer, olha, você precisa ter menos Estado e mais liberdade na iniciativa privada. O Estado não tem que dizer o quanto eu tenho que exportar, o quanto que eu devo importar, o quanto que eu devo comercializar. Né? Quem tem que dizer isso somos nós, né? O privado, não o Estado. E aí vem essas questões, né, que são discutidas. E o marxismo não se explica de forma tão simplista, né, sobre como as coisas vão acontecer. Mas Marx traz uma perspectiva de uma análise histórica, que é uma análise histórica que ele vai falar sempre vai fazer uma narrativa histórica desde lá do começo sobre as classes sociais e principalmente sobre a classe trabalhadora. Ele vai trazer para a gente uma perspectiva, e aí traz muito a escola dos análises dentro dessa perspectiva, que é uma escola que vai trazer outros elementos para nós, dessa perspectiva que surge no século XX, que é justamente uma história que deve ser contada com outros olhares e com outros elementos. Né? Mas aí o marxismo vai trazer muito esse olhar da classe trabalhadora e vai dizer o seguinte, olha, a classe trabalhadora, ela existe desde quando a sociedade existe. Sempre vai ter aquele que trabalhou e sempre vai ter aquele que mandou o outro trabalhar. Sempre existiu isso. Lá na Grécia Antiga sempre foi isso, né? Lembre-se que lá na Grécia Antiga tinham os escravos, que não são os escravos que nós consideramos hoje, pessoas pretas, mas os escravos de guerra, né? Qualquer pessoa, qualquer povo que era conquistado era considerado escravo, e existiam várias tipologias de escravidão, né? Então sempre existiu essa questão da classe trabalhadora. E aí ele foca muito no capitalismo, que esse capitalismo deixou muito latente essa diversificação, né, da classe trabalhadora, a exploração da mão de obra, né? O lucro, aí ele vem a questão do lucro, né? Quanto que o empregador ganha mais de lucro na exploração da mão de obra, né, do trabalhador, e vem essas contestações, que a gente não vai aprofundar aqui, porque isso aí é coisa para uma vida toda de estudo, falar do marxismo. Mas ele vai trazer uma perspectiva da narrativa histórica, que é justamente essa, o materialismo histórico dialético. Né? O que é esse materialismo histórico dialético? Ele vai trazer sempre que, dentro da narrativa histórica, sempre vai ter uma exploração da matéria-prima, desde quando a civilização existe. E que dentro dessa exploração da matéria-prima vai ter sempre aquele que vai mandar explorar e vai ter aquele que vai ser
a pessoa que vai trabalhar com aquela matéria-prima, né? A mão de obra trabalhadora, né? Então, traz uma interpretação da história dessa divisão de classe, né? Porque eu não posso contar uma história sempre numa perspectiva de que todo mundo era igual, né? Sempre que a mulher teve igual na sociedade, né? Que, ai, que lindo. Vamos falar da proclamação da República do Brasil, né? Como se todos tivessem vivido lindo e maravilhosamente bem, né? Tá. E ele sempre traz essa perspectiva, tá? Enquanto estava rolando a proclamação da República, que a gente aprendeu, né? Há muito tempo também, outra coisa, outra falácia que nós aprendemos, né? O grito do rio Ipiranga, né? Que já caiu por terra isso. A Lilian Schutz, acho que é Schutz o nome dela, uma historiadora que está sempre aí na mídia agora, né? Quem tem Instagram, ela está sempre ali falando. Ela fez essa narrativa desse quadro, né? Do grito do Ipiranga. Depois vocês pesquisem, que é muito interessante essa narrativa. Que aquilo que foi pintado não tem nada a ver com a realidade, né? Aquilo lá foi uma obra que foi mandada a fazer, né? Foi encomendada. E que a narrativa não é exatamente aquilo. Não é exatamente, não é nada a ver com aquilo que está ali naquele quadro. Durante muito tempo a gente aprendeu dessa forma. Então, o marxismo, né, o materialismo histórico dialético, traz justamente essa ideia de movimentação a partir dessas questões materiais e partir também da exploração da mão de obra, né? Então, é uma perspectiva que traz muito esse olhar, né? E é interessante, mesmo que a gente não acredite ou não, eu não sei qual é a perspectiva de vocês, ou como vocês vão construir isso, né, ao longo do curso de vocês, mas é importante vocês lerem sobre Marx. Por quê? Porque Marx está na boca de todo mundo, ou para ser vangloriado, ou para ser criticado, né? E aí cabe nós tomarmos o nosso posicionamento. Vocês podem ser positivistas, vocês podem ser romantistas, vocês podem, né, pode ser beber da fonte da Escola dos Anais, que eu gosto muito dessa perspectiva, que ela surge no século XX, a mais recente, né, que ela vai surgir aí depois da Primeira Guerra Mundial, né, que vai trazer, não vamos aprofundar aqui, mas um dos grandes pensadores, né, é Marc Bloch, né, e Lucy Febvre, que traz essa perspectiva, né, de combater, vai contra justamente o positivismo e historicismo alemão e francês, o positivismo francês e o historicismo alemão, que traz essa perspectiva de enfrentamento de momentos estanques, né? Quanto o positivismo vangloria grande período, vangloria grandes né, sujeitos, personagens da história, e o historicismo traz somente a perspectiva, né? Vamos incluir ali uma questão da nação, uma questão de identidade nacional, uma questão de territorialidade, né? A Escola do Análise vai trazer outros elementos, para finalizar aqui, que é justamente a história precisa ser contada, narrada a partir de diversos aspectos, né? Não somente no grande personagem, não somente nos grandes acontecimentos, não somente na questão da territorialidade, na questão da identidade nacional e na defesa de uma cultura, de uma identidade coletiva. Para além disso, é necessário que a narrativa histórica traga para a gente apontamentos sobre o cotidiano, sobre a geografia, trazer uma narrativa histórica que dialogue com outros componentes curriculares, com outras ciências, como a psicologia, né, como a arqueologia, a sociologia. Então, são outras perspectivas, né, que traz dentro dessa questão que é chamada de uma corrente estruturalista, que ela fala o seguinte: a Escola da Análise vai falar assim, não, é muito fácil, né, fazer uma narrativa histórica a partir de um único ponto de vista. É necessário que a gente tenha vários pontos de vista e que a gente tenha um olhar, né, que vá de encontro às diversas realidades e às diversas perspectivas, né? Eu tenho que analisar. E aí a Escola das Análises vai trazer aquilo que a gente, até o século, né, início do século XX, não era permitido, assim, era um absurdo, como, por exemplo, história da moda, história da mulher, história do sexo, história, né, essas perspectivas históricas a partir de outros elementos que a sociedade também teve, né? Não só a história da civilização, a história política, né, do movimento da nação, mas dentro desse arcabouço de construção de uma nacionalidade, existem vários outros aspectos que precisam ser analisados como história. Tá, beleza, eu estou falando de proclamação da República, mas e o papel da mulher na proclamação da República? A gente não tem quase fala do papel da mulher na proclamação da República. Tá, e o papel, por exemplo, vamos pegar aí mais a fundo, e o papel do movimento, sei lá, do movimento LGBTQIA+, dentro da sociedade, né? Que sempre existiu, sabemos disso, desde lá da Grécia Antiga, que inclusive lá na Grécia Antiga, em Roma Antiga, isso era uma obrigação, né? Os soldados tinham que se relacionar com os capitães, porque era um ritual de respeito, e havia muitas paixões
naquele período, e que a igreja negou aquilo, né? Lembre-se que a gente passa naquele período da história da antiguidade para a Idade Média, que a igreja vai negar tudo das civilizações antigas, inclusive questões relacionadas à estrutura familiar, de sexo, tal. Então, a gente precisa fazer essas reflexões. E será que tudo isso não teve, né, questões que influenciaram nisso? Né, questões, as imperatrizes, né, mal se fala do papel da mulher na história, a gente sabe, né, Carlota Joaquina, por exemplo, é um exemplo claríssimo disso, foi uma mulher que teve a louca, né, chamada A Louca, inclusive tem um filme aí, com a Suzana, eu não vou lembrar o nome dela, brasileiro, Carlota Joaquina, assista, muito interessante. Né? Essas questões de relacionamentos de amante, né, que a gente tem ao longo da... Será que isso não teve influência? A gente contar uma história baseada tão somente em, né, em grandes coisas, e as nuances, né, e o véu que tem ali por trás dessas narrativas históricas, né? Então, a Escola dos Anais traz muito essa perspectiva, gosto muito dela, e não nega nenhuma das outras, mas, por exemplo, ela fala o seguinte, olha, eu não posso fazer uma narrativa histórica só levando em consideração o que Marx diz, né? Ah, classe trabalhadora, classe diz... O Marx fala muito do papel da mulher na sociedade, né, nessa questão da classe trabalhadora, mas só isso não basta. Somente isso não basta, né? Para fazer uma narrativa histórica e entender toda a lógica, né, disso tudo, que é a história. É isso, gente. Falei demais, né? Tá quase uma hora aqui. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. É muito bacana, galera. Vocês são historiadores, vocês precisam... Ó, óbvio que a gente não consegue, né? A gente não vai conseguir. Aqui no curso de história, vocês nunca vão... Nenhum professor vai conseguir zerar tudo, né? Sobre a nossa disciplina, né? A Idade Média, a gente tem duas idades médias, Idade Média 1 e Idade Média 2, mas a gente não consegue zerar nessas duas disciplinas, né? O período moderno, então, não dá para zerar período moderno, não dá para a gente falar de absolutismo, de renascimento, não dá para a gente falar, né, das revoluções, tudo num único momento. O que a gente traz aqui para vocês são perspectivas, a gente dá o caminho para vocês, pelo menos eu faço dessa forma, tento falar as coisas mais importantes, mas dando o caminho para vocês, para que vocês, como historiadores, vão atrás da fonte de vocês, né? Para que vocês bebam da fonte de vocês façam as escolhas dos referenciais teóricos de vocês. Né? Porque eu não posso, né? E a ideia é essa, não trazer elementos que inclinem vocês para isso ou para aquilo, né? Então é importante vocês construírem isso dentro da perspectiva de vocês, histórica de construção, como historiadores de construção, como pessoas, né? Como pensadores que vocês são e serão, né? Ó, Casa do Saber, compartilhar com vocês. Quem quiser, assim, eu compra, né? Eu acho que eu paguei 59 por ano. É anual, uma coisa assim, ou é 89. E aqui, ó, temos várias categorias, né? Da psicologia, da história. Deixa eu botar aqui no início da minha página. Ó, vou pegar... Esses aqui são os que eu tô assistindo. Aí aqui, ó, esse aqui que eu falei para vocês, do Poré, aí são vídeos, tá vendo? Que ele traz a perspectiva. E é legal, galera, vocês estudaram Podé, porque não sei se vocês sabem, Podé, ele não é marxista, ele já começa falando, eu não sou marxista, mas eu estou trazendo uma olhada de quem não é marxista, falando de Marx. É porque tem uma coleção aqui, a história, tem história da arte, para quem gosta, ó, tem várias questões, gestão de negócio, psicanálise, psicologia, tem muita coisa. Aqui, ó, Marx, porque teve o aniversário de 200 anos, mas se vocês pegarem aqui, ó, tem vários olhares. A gente tem aqui do Poder, falando do Marx, a gente tem aqui Fernando Henrique Cardoso, que também não é marxista, mas traz essa perspectiva, e temos aqui o Haddad, nosso ministro, né, da Fazenda, que também traz as aulas dele, e ele é marxista, ele bebe muito da fonte do marxismo, dentro dessa perspectiva. Né? E tem, mulheres que mudaram o mundo, e a cada mês sai uma coisa. Então eu acho bacana, né? Para vocês, historiadores, ó, temos várias coisas aqui de história. Né? Pensadoras e pensadores do Brasil, história da moda, muito bacana, Dom Pedro. Ô, professor, esse Casa do Saber aí, são livros, aulas, vídeos? São aulas, quer ver? Deixa eu abrir aqui um para você. Ó, Mas são aulas, então. São aulas. E no final que você assiste, você recebe certificado. Uhum. Aqui, ó, esse aqui, deixa eu colocar aqui para você. Ó, esse aqui eu comecei hoje. A do que significou marxismo, certo?
E esse é um esforço no sentido de você recuperar um autor que acabou ficando soterrado pelos próprios ditos seguidores dele. E tem alguns problemas técnicos. É isso. E eles têm um aplicativo, dá para você assistir em qualquer lugar. E não é igual ao YouTube, tá? Você pode fechar o celular, que ele vai continuar rodando. Você pode passar para televisão, igual no YouTube, dá para você fazer o negócio. Bem legal. Vale a pena, viu? Fica aí a dica para vocês de final de disciplina. Fechou? Fechou. É isso, pessoal. Olha só, eu me encontro aí à disposição de vocês, que vocês precisarem ao longo do curso de vocês, independente de qualquer coisa. Quiserem escrever artigo junto, quiser trocar uma ideia junto, se for da minha área de conhecimento, se eu tiver tempo também, se vocês quiserem trocar de ideia, estou sempre à disposição, pode me procurar, peguei meu e-mail aí, claudio.asantos@seu, tá aí no plano de ensino, e aí a gente vai trocando ideia, tá? Vamos formar essa corrente aí de historiadores. Mas lembra que eu estava te falando das questões avaliativas, que está com esses problemas? Por exemplo, eu abri agora da unidade 2 para fazer, e é literalmente a mesma questão da unidade 1. Entendeu? Mas também tem uma ideia, assim, tá voltando. Porque eu não sei a lógica. Sinceramente, eu não sei a lógica, assim, do sistema, sabe? Eu imagino que você faz as questões, mas aí vem de maneira randômica para mim, né? Isso que eu ia falar. É randômica, mas tem uma lógica pedagógica no CEUB que é assim, vai e volta nas unidades, e vai para frente, faz o aluno pensar, e vai, não sei o quê. É porque assim, a gente está acostumado que a gente vai ver questões ali no CEUB não é assim que funciona muito bem. Então vai ter questões que você vai ter que voltar, vai ter questões que você não viu mesmo e vai ter que pesquisar, aí vai depender do randomização aí de vocês. Entendi. Mas a ideia é essa. Beleza. Como é que fala? É trazer o desconforto, Ricardo. É engraçado que essa falta de linearidade me incomoda mesmo. Tipo, eu acabei de fazer uma parada igual, já vou ter que fazer de novo. Então tá, joia, gente. Um abraço. Deixa eu ir que eu tenho uma próxima aula aqui agora, tá bom? Beleza, valeu, professor. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.